Falando de dor na coluna, por que existem algumas pessoas que elas podem sentir uma dor muito forte na coluna e essa dor ir avançando, piorando com o tempo, e existem outras pessoas que elas sentem uma dor na coluna e que é sempre constante, então elas machucaram uma vez e não piorou, não teve um quadro de aumento de dor ou também não passou essa dor para outros lugares. Por que isso pode acontecer e por que isso ainda é muito comum? Quando é uma dor que ela é uma dor progressiva, então às vezes não começou tão forte, mas ela começou a progredir até chegar no nível de intensidade muito alto, a gente fala de um problema antecipado. Então a pessoa já tinha uma tendência a adquirir esse problema, ela já tinha um fator de risco associado a tudo isso aí, e aí ela começou a desenvolver uma alteração bem ali. Vamos supor então um problema na lombar. A pessoa tem uma probabilidade genética de adquirir e aí ela começa a trabalhar com serviço pesado, carregando peso de uma forma errada e não faz atividade física. São 3 fatores de risco associados a isso que vão gerar o problema que a pessoa pode ter. E aí a pessoa começa a sentir uma dor leve, que começa a aumentar de intensidade conforme o exercício que ela faz, mas ela toma um remédio ou ela faz algum tipo de tratamento medicamentoso e melhora. Passa um tempo, ela continua no mesmo tipo de serviço e depois começa a piorar. Ela vai lá, troca de serviço, só que a função dela continua a mesma, onde ela vai continuar fazendo carga com a coluna e ela já tem a coluna machucada. Então ela tem mais um fator associado, além de todos aqueles outros que a gente já falou. Com isso, as dores e os problemas vão aumentando, sendo que ela nunca resolveu o problema inicial, nunca tirou a alteração inicial que gerou o problema que ela estava sentindo. Diferente de uma pessoa que teve um mau jeito na coluna e aquele mau jeito continuou incomodando essa pessoa por muito tempo. As duas estão no fator crônico, estão numa inflamação crônica, mas cada uma num tipo de alteração diferente. Não é uma receita de bolo tratar a coluna, a gente precisa entender cada fase, cada problema diferente, a gente precisa entender que você pode sim ter um problema grave, mas que não esteja piorando, mas também pode ser que você esteja num problema grave que está progredindo cada vez mais. Isso tudo faz parte da avaliação que é feita antes da gente tratar, para que a gente assim possa ter o direcionamento certo para onde que vai o seu tratamento. Aí sim você tem a melhora que você precisa, sabendo de todas as etapas que precisamos cumprir. Então, se você tiver uma dúvida, você pode perguntar para a gente vai ter o prazer de responder para você. Também comentando aqui para a gente o que vocês tiverem de dúvida, de sugestões, para a gente continuar conversando e manter essa rede social bem ativa, cada vez trazendo mais conhecimento e dicas para vocês que sentem dor na coluna ou que conhecem alguém que sente dor na coluna. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até mais.